amor, a sua infinita bondade, só vai permanecer para os salvos. Repito, vai chegar dia, mês, ano, horas, minuto, segundo, milésimo, dia ou noite, que o infinito amor de Deus, que o infinito amor de Deus, a infinita bondade de Deus, só vai permanecer com os salvos. Desperta tu que dormes. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Por que the great preaching? Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós? Lembra? Efésios capítulo 5, verso 14? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. E levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Como que Cristo te iluminará? Apocalipse capítulo 22, verso 5. E não haverá noite nem dia, e nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E aí? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E vamos para casa. E vamos para casa. Porque a cidade santa está nos esperando. Cristo está voltando para nos buscar. Não vamos decepcioná-lo. Que naquele grande dia, quando ele voltar com todo o poder e grande glória para buscar os salvos, ele contemplar o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo e nós ver no semblante do nosso Pai a felicidade dele, porque nós somos preciosíssimos para ele. Ele se esvaziou da eternidade. Ele desceu aqui nessa terra para habitar em um corpo de carne, se fez igual a mim e a você. Passou uma vergonha no madeiro, despido. Foi morto e crucificado por amor a mim e a você. Que naquele grande dia nós venhamos alegrar o nosso Cordeiro Santo, de nós contemplá-lo, ele com todo poder e grande glória. E nós termos assunto ao céu, com nossos corpos lindos e maravilhosos, e estar com o nosso Pai no milênio e pós o milênio, continuarmos com ele para os séculos dos séculos. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Meus irmãos, mais umas duas leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Menos duas, três, qualquer coisa nós dá um acréscimo aí também. Não tem problema. Jovens, vê como é que faz o fechamento do tema, um fechamento de um vídeo, um fechamento de um tema, um fechamento de um sermão. Você pode anunciar no princípio do sermão, no princípio do vídeo, no início, ou quando estiver finalizando o sermão, para você não falar, irmãos, agora vamos orar. Acabou, para você não dar um giro na igreja ou
numa rede social, amém? Você pode falar no início do vídeo quantos minutos ou horas será o tema, ou você pode anunciar no início do vídeo quantos minutos ou hora será o tema, ou você pode anunciar também quando você estiver finalizando, para você não jogar um gelo nas redes sociais ou na igreja. Desperta do que dorme. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Aqui, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Está original para isso? E foi dada a autoridade de julgar. Vocês sabem que nós, os salvos, os santos, iremos participar do julgamento? Não sabia? Vamos voltar um pouquinho atrás também. Vamos lá. Não sabia? Vamos lá, vamos contemplar. Deixa a Bíblia falar. Aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Aqui, ó. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós chegamos ao pleno conhecimento do resumo e a conclusão do resumo, da sinopse, da síntese da conclusão, que o Novo Testamento é a sombra do Velho Testamento e que os dois se encaixam perfeitamente. Por isso que a Bíblia é para ser examinada e não apenas lida, tem que ser estudada, examinada. Às vezes você pode estar se perguntando, quantos anos de igreja e eu nunca ouvi alguém falar que os salvos, os justos, os herdeiros do céu irão julgar o mundo, irão participar do julgamento do mundo. Por isso que nós alertamos, vê qual o evangelho que você está ouvindo. Vê em que igreja você está colocando o teu tempo. É o teu bem mais precioso. Lembra, o nosso pai falou assim, ó, Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque o intuito do diabo é enganar mesmo, seduzir as nações mundo fora. Vamos lá, continuando. Apocalipse. Vamos lá, ó. Apocalipse, capítulo 20. Terminar o versículo 4. Vamos recapitular de novo aqui, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com
Cristo durante 1000 anos. Lembra? Revelation 13, verse 16 to 18. The Bible says, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hands or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that has the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? Apocalipse capítulo 13, verso 16 ao 18. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na sua mão direita ou na testa, de modo que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número será 666. Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do nosso Pai, que nós contemplamos que o inimigo da nossa alma, ele é sagaz. Quando nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, nós entendendo que nada pode com a verdade a não ser a verdade. Ninguém mais nos engana, nem Satanás, nem seus filhos, nem seus falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, mundo fora, por aí afora. E foi por isso que você caiu aqui nesse vídeo, para que Satanás não te seduz mais. E vamos para casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, contemplando, vamos lá, ó. Voltando para a honra e glória do nosso Eterno. Para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo, amém? Com chave de ouro, para a honra e glória do nosso Pai. E aqui nós vamos ver o que vai acontecer pós o milênio, sabe por quê? Porque, Edinaldo, o tema é o milênio, mas nós temos que deixar o tema bem completão para a honra e glória do nosso Eternão, sabe por quê? Porque senão o tema não vai ficar completo se você não chegar e deixar bem clarão o que vai acontecer após o milênio. É o que eu não desejo nem para mim e nem para você. O que vai acontecer pós o milênio. De ruim, porque o de bom pós o milênio é o que eu desejo para mim e para você. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 8 ao 9. Vamos lá. Para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Aqui, ó. Aqui, ó. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Sabe, quando o nosso Pai fala para nós assim, ó, Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam com ela.
Lembra, lembra. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam com ela. Verso 14 agora. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam, os que entram por ela. Os que acertam, dá no mesmo, vai ter a tradução que vai dar diferente, dá no mesmo. E aí? Pegou ou não pegou? Os que vão se salvar são poucos ou são muitos? E os que vão se perder são poucos ou são muitos? Lembrando que eu não vou cortar porque eu espirrei, lembra? Se eu tossir, se eu arrotar, até se eu arrotar, se eu espirrar, eu não corto. Para jogar vergonha de vocês, jovens e velhos, por aí afora. Vamos pregar a palavra de Deus sem frescura, sem mimimi. E aí, entenderam? Vamos lá, continuando. Verso 9. Aqui, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, quando nós retornarmos pós o milênio, Satanás e seus anjos. Quem são os anjos de Satanás, Edinaldo? Foram todos que foram precipitados com ele? Não. Pastores, presbíteros, anciões, diáconos, profetas. Quem não quis aceitar Cristo como seu Salvador, quem aceitou a Cristo como seu Salvador e levou a graça na graça e morreu na perdição, todos serão anjos de Satanás. E ele reunirá a todos, a última sedução de Satanás. Neste exato momento, todos os salvos que morreram, salvos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, estarão à direita do nosso Eterno, que nós estaremos lá também, para a honra e glória do nosso Pai. Eu vou voltar aqui para nós fazermos o fechamento do vídeo aqui ainda. Mas eu já vou para nós fazer o fechamento já junto aqui, ó. Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. Sabe por quê? Porque assim como meu Pai não quer que nenhum de nós se perca, porque o desejo dele é que nenhum homem se perca. O meu desejo também, que nenhum de nós aqui se perca.